Então, vamos lá, revisão para P2 e equações diferenciais. Então, primeiro eu vou fazer um exercício de cada tópico, um exercício de sistema de equações diferenciais, um exercício de equações diferenciais de segunda ordem, de terceira ordem, homogêneas, né? E transformar de Laplace em redução, no relacionamento entre posição, velocidade e aceleração. São os exercícios da lista de exercícios. Então, vamos lá. Começando por fazer dois de sistemas, um do caso 2, um do caso 3. O caso 1, como eu já havia falado para vocês, não vai cair na prova, porque o caso 1 é muito simples. Então, vamos lá. Letra A, a letra A e a letra E da lista de exercícios. Então, a letra A, primeira coisa, quando é sistema de equações, a gente tem que pegar e montar a matriz dos coeficientes. Então, basicamente, os números que estão multiplicando o x e o y aqui, certo? Então, o que é 1x menos y. Então, 1 menos 1, menos x mais y. Menos 1, 1. Monta esse sistema. Então, aqui em cima dessa matriz, que a gente vai calcular a solução, com base nos autovalores dessa matriz. Então, como a gente calcula o autovalor? Pega na diagonal principal e tira um lambda. Então, menos lambda, menos lambda. Bota isso dentro de um determinante e calcula o determinante 2 por 2. Muito simples. Determinante 2 por 2, produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, fica 1 menos lambda vezes 1 menos lambda, menos 1 vezes menos 1, que é o que está aqui, ó. 1 menos lambda vezes 1 menos lambda, menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Com esse menos aqui da frente, fica menos 1. Então, fica lambda quadrado menos 2 lambda mais 1 menos 1. Só que esse mais 1 com esse menos 1 corta, então fica só lambda quadrado igual a 2 lambda igual a 0. A gente faz o quê? Aqui, como tem lambda no primeiro e lambda no segundo, ou pode fazer Bhaskara também. Com Bhaskara vai dar certo. Porque é mais longo Bhaskara nesse, se fazer Bhaskara nesse. A gente consegue ver, ó, tem lambda no primeiro e lambda no segundo. Coloca o lambda em evidência, tá? Colocando o lambda em evidência, a gente vai tirar aqui um lambda é igual a 2 e o outro lambda igual a 0, tá? Tanto faz a ordem, se o lambda 1 é igual a 2 ou lambda 1 igual a 0. Tanto faz a ordem, tá? Não vai modificar nada na resposta. Não importa a ordem, se você colocou lambda 1 igual a 0 ou 2, tá na mesma. Coloquei dessa forma para ficar parecido com o da resposta que eu coloquei na lista de exercício. Então, aqui, a gente já tem os dois lambdas, temos que achar os dois autovetores. Como os lambdas são diferentes, é o caso 2. No caso 3, os lambdas são iguais. Então, ó, caso 2. Lambda 1 diferente do lambda 2. Cálculo dos autovetores. Como a gente calcula os autovetores? Basicamente, aqui nessa daqui, a gente coloca o lambda e o lambda. Então, ó, 1 menos lambda 1, lambda i, menos 1, 1, 1 menos lambda i. Aí, referentes, isso aqui, né, 1 e 2, né? Referentes ao M1, MI, melhor dizendo, NI, igual a 0, 0. Então, para cada um dos lambdas, a gente substitui aqui e resolve esse sistema. Então, para lambda 1 igual a 2, vai ficar como? 1 menos 2, menos 1, menos 1, 1 menos 2. Vezes M1, N1. Por quê? Porque esse é o autovetor do lambda 1. Igual a 0, 0. Então, vai ficar 1 menos 2, menos 1. Menos 1 só se repete. Menos 1 só se repete. 1 menos 2, menos 1. Vejam que a primeira linha é exatamente igual à segunda linha. Então, fica, faz distributiva, ou distributiva não, faz multiplicação de matriz por vetor. Menos 1 vezes M1, menos 1 vezes... E embaixo a mesma coisa, menos 1 vezes M1, menos 1 vezes N1. E os dois iguais a 0. As duas equações são a mesma. Então, o que a gente pode fazer aqui? Pode isolar, tanto faz isolar um ou outro. Eu isolei de uma forma que fique exatamente como estava na resposta da lista de exercício. Então, faço o quê? Pego esse menos M1, pulo para a direita, ele fica mais M1. Então, M1 é igual a menos N1. No de baixo, a mesma coisa. M1 é igual a menos N1. Lembrando, tem que sempre sobrar uma incógnita. Tem que ficar uma incógnita em função da outra sempre. Ou uma da zero e a outra livre, tá? Então, M1 é igual a menos N1. E o N1? O N1 é o próprio N1, tá? Não pode colocar M1 igual a menos N1 e depois isolar o N1 de baixo e falar, não, eu consegui isolar.
N1 igual a menos M1. É a mesma coisa de cima e de baixo. Então, sempre tem que deixar uma livre, tá? Então, vai ficar o seguinte, o autovetor que a gente está procurando, ele é menos N1, N1. Ou seja, a primeira coordenada é menos a segunda. É o inverso, o sinal invertido da segunda. Aí, o que eu fiz aqui? Escolhi N1 igual a menos 1. Aí vai ficar menos menos 1, certo? Fica mais 1. E menos 1 aqui embaixo. Beleza? Por que que eu fiz N1 igual a menos 1? Porque eu escolhi fazer igual a menos 1, tanto faz. Cada um escolhe o que você quiser. Eu preferi fazer menos 1 para ficar igual, tá no resultado lá final. Então, o primeiro autovetor é 1 menos 1. Beleza? Aí agora a gente faz a mesma conta, só que para lambda igual a 0. Então, substitui 1 menos 0, menos 1, menos 1, 1 menos 0. M2, N2. Por quê? É o lambda 2, associado ao lambda 2. Igual a 0, 0. Então fica 1 menos 0, 1, menos 1, menos 1 e 1, tá? M1, desculpe, M2, N2. Igual a 0. Então fica 1 vezes M2, menos 1 vezes N2, igual a 0, menos 1 vezes M2, mais 1 vezes N2, igual a 0 também. Então tá aí, ó. Dessa forma. Podemos isolar dos dois jeitos, né? Isola o M2, passa o N2 para a direita, fica M2 igual a N2, pega esse menos M2, passa para a direita e fica N2 igual a M2, era a mesma, né? A mesma coisa. Um igual ao outro. Então, tanto faz a ordem. Pode colocar, já que os dois são iguais, pode colocar N2, N2 ou M2, M2. O que você não pode colocar é M2, N2. Aqui você está falando que são diferentes. Eles devem ser a mesma coisa. Beleza? N2, N2, M2, M2, tanto faz a ordem aí. Aí o que acontece? Você escolhe um valor para colocar. Aqui eu escolhi 1, fazendo N2 igual a 1, a gente tem o 2 igual a 1, 1. Beleza? Então, a gente já tem o segundo autovetor para lambda zero. Jogando na solução final, fica o seguinte. XY igual a K1, 1 menos 1, que é o primeiro autovetor, elevado a 2, já que lambda 1 vale 2, mais K2, 1 vezes E elevado a 0, por quê? Porque o lambda 2 é igual a 0, 0T. 0 vezes T, 0, E elevado a 0, 1. Beleza? Continuando aqui, então vai ficar assim. Só coloquei, troquei aqui o E elevado a 0. E assim, agora, aqui está na forma vetorial, pode deixar nessa forma aqui, mas pode escrever aqui como sendo, ó, x é igual a K1 vezes 1, E na 2T, mais K2 vezes 1. Y é igual a K1 vezes menos 1, então menos K1 vezes E na 2T, mais K2, aqui embaixo. Beleza? Tanto faz a forma da solução que vocês escolherem colocar. Então, era o caso 2, era mais simples. O caso 3 é um pouquinho mais complicado, mas antes de falar que é o caso 3, a gente tem que fazer o quê? Mesma coisa, na letra B, que é x' igual a menos 9x mais 4y, y' igual a menos 9x mais 3y, pega só a parte aqui do lado direito, sem as derivadas, monta a matriz dos coeficientes, menos 9, 4, menos 9, 3, vezes x, y. Pega na matriz dos coeficientes, tira na diagonal principal um lambda, menos lambda, menos lambda. Beleza? Então aqui fica menos 9 menos lambda, 4, menos 9, 3 menos lambda. E faz o determinante. Então, menos 9 menos lambda vezes 3 menos lambda. Menos 9 vezes 4 igual a 0. Tá aqui, ó. Menos 9 menos lambda vezes 3 menos lambda, menos 9 vezes 4 igual a 0. Fazendo todo esse produto aqui vai dar lambda, ó, aqui vai dar lambda quadrado mais 6 lambda, menos 27, desse daqui primeiro, menos com menos, mais 36, tá? Esse 36 é desse segunda multiplicação. Então fica lambda quadrado mais 6 lambda, menos 27 mais 36 dá mais 9. Então lambda quadrado mais 6 lambda mais 9. Dois números que multiplicados dão mais 9 e somados dão menos 6. Que me vem à cabeça só menos 3 e menos 3. Ou faz Bhaskara lá, então, nesse caso, lambda 1 igual a lambda 2 igual a menos 3, caso 3. Tá? Faz Bhaskara se não consegue fazer soma e produto. A melhor coisa que tem é fazer um método que vocês
dominam, tá? Vão inventar de fazer, tentar fazer, inventar moda aí na hora aí, e acabar, principalmente na hora da prova, né? Acabar errando porque tentou inventar. Então, façam o que vocês dominam, tá, pessoal? Se é Bhaskara, faz Bhaskara, não tem problema nenhum. Então, aqui vai ficar -3, -3. Ô, professor, Oi. essa questão número 1, tem outras formas também de resolver sistema não sendo por matriz. Pode ser também? Como assim outras formas? Tipo, eu fiz uma questão igualando ela e substituindo. Tipo, substituindo y em x, entendeu? Acho que sim, mas não sei se ela funciona sempre dessa forma. Mas pode ser também. Se der certo, sim. A não ser que eu coloque, utilize o método dos autovalores e autovetores. Ah, não, é que tipo, na lista o professor não colocou, daí eu acabei fazendo por um outro método. Aham. Não, beleza. Mas se eu colocar que é para fazer pelos autovalores e autovetores, tem que fazer por esse aqui. Ok, Então, eu aconselho treinar. beleza. Então, já sabemos que que do slide anterior, as duas raízes são iguais a -3. Então, a gente calcula o primeiro autovetor normal e o segundo autovetor a gente calcula com base no primeiro. Então, a primeira coisa, normal, como foi feito anterior. Substitui -3 no lugar do lambda. Então, fica -9 menos -3. Fica -9 menos com menos mais 3. Então, -6, 4, -9, 3 menos -3 mais 6. Então, já que tá aqui, ó. -6, 4, -9, 6. M1, N1 igual a 0, 0. Beleza? Faz aqui agora a multiplicação. Fica -6, M1 mais 4, N1 igual a 0. -9, M1 mais 6, N1 igual a 0 também. Isolando aqui o M1 nas duas, chega na mesma resposta. M1 é igual a 2/3 de N1. Beleza? Para as duas chega na mesma coisa. Então, como que é o nosso vetor? O nosso autovetor, ele é 2/3 de N1, N1. Aí vai de quanto a gente jogar para N1. Nesse caso, joguei 3 para não ficar com fração. Então, fazendo o N1 igual a 3, aqui vai ficar 2 vezes 3 sobre 3, corta o 3 com 3, 2, e N1 igual a 3. Então, esse é o nosso autovetor. Beleza? O próximo autovetor é baseado nesse. Em vez de ser 0, 0 aqui, a gente coloca 2, 3. Então, a parte da esquerda é a mesma coisa, só troca aqui por 2, 3, e aqui fica M2, N2. Então, -9, mesma história, né? -6, 4, -9, 6, M2, N2, 2, 3. Beleza? Então, aqui vai ficar -6, M2, mais 4, N2, igual a 2, -9, M2, mais 6, N2, igual a 3. Fazendo a mesma conta, a mesma ideia, né? As duas equações geram o mesmo valor. Se a gente isolar o M2, joga aqui, né? Tá aqui o M2, o 6M2 passa para a direita, fica positivo. E passa o mais 2 para a esquerda, fica negativo. Fica 6M2 igual a 4N2, que já estava aqui, menos o N2 que chegou. Passa o 3 dividindo. Desculpa, o 6 dividindo, né? Aí fica sobre 3. Então, nas duas fica o seguinte, M2 igual a 2N2 menos 1 sobre 3. Beleza? Nas duas ficou a mesma coisa. Então, o que a gente pode colocar? V1 igual a 2N2 menos 1 sobre 3 e o N2 é o próprio N2. De novo, jogando um valor para que fique sem trabalhar com fração. Nesse caso, joguei 2 para o N2. Porque fica assim, ó, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. 3 sobre 3, 1. Tá aqui. E o N2 vai igual a 2. Beleza? Poderia ter colocado 0. Poderia ter colocado 0 para o N2, só que ia ficar menos 1/3, 0. Ia ter a fração, ia ficar ruim. Então, continuando aqui, a gente já tem os dois autovetores. Agora só falta montar a solução para quando a gente tem repetição, né? Quando eles são repetidos, os lambdas. Então, fica assim. XY igual a K1, 2, 3, que é o primeiro autovetor, e na menos 3 lambda. Desculpe, lambda igual a 3, né? Menos 3, então menos 3t mais K2. Aí o segundo autovetor mais t vezes o primeiro autovetor vezes e na menos 3t.
só reescrevendo, né, linha por linha, equação por equação, x igual a 2k1, e na menos 3t, mais k2, que multiplica 1 mais 2t, e na menos 3t. Y igual a 3k1, e na menos 3t, mais k2, 2 mais 3t, e na menos 3t. Então, esse, se for fazer do jeito que você fez, Lucas, eu acho que fica um pouquinho mais complicado esse daqui, já que tem um autovetor dependendo do outro. Uma solução depende da outra, né? Para a gente poder ter uma solução linearmente independente. Então, esse é a solução do caso 3. Acho que no caso 2 ela funciona, fica fácil, mas no caso 3 fica mais difícil. No caso 2, na verdade, eu fiz por aquele outro método. Fica mais fácil, eu acho, professor. Uhum. Mas beleza, eu vou refazer daí. No 3 eu acho que fica mais difícil daí. Eu acho que até dá para fazer, mas fica mais difícil. Então, esse aqui, os dois, caso 2 e caso 3, que podem cair na prova. No caso 1, eu falei, não cai na prova de jeito nenhum. Muito simples. Segunda parte, EDO de ordem 2. Então, resolva as equações diferenciais de segunda ordem. Y duas linhas, menos 10y, mais 20, ou melhor, y duas linhas, menos 10y' mais 25y igual a 0. Aqui, quando é homogênea, igual a 0, e coeficientes constantes, ou seja, só constantes aqui, só números, é o caso mais fácil. Qual que é? Aquele que a gente troca a derivada segunda por lambda quadrado, a derivada primeira por lambda e o y por 1. Tá aqui, ó. Fazendo a derivada segunda igual a lambda quadrado, a derivada primeira igual a lambda e o y igual a 1, temos. A nossa EDO passa a ser uma equação de segundo grau. Lambda quadrado menos 10 lambda mais 25 igual a 0. E aqui é fácil. A gente acha os autovalores, não. Eu estou confundindo. A gente acha as raízes do lambda e tem a solução. Novamente, tem dois casos, né? Quando as raízes são diferentes e quando as raízes são iguais. Então, calculando aqui por Bhaskara, ou soma produto, dois números que multiplicados dão mais 25 e que somados dão 10. Fica meio difícil, acho que é 5 e 5, né? Só dá para ter 5 e 5. Então, os dois lambdas são iguais. O único problema quando os dois lambdas são iguais é que a gente tem que colocar na segunda exponencial, a gente multiplica por x. Só isso. Então, vai ficar assim, ó. Solução geral para o caso onde os dois lambdas são iguais, fica K1 e na lambda x mais K2 x e na lambda x. Ou seja, já que lambda vale 5, K1 e na 5x mais K2x e na 5x. Beleza? É só isso, né? Parece difícil, mas realmente é só isso mesmo. Beleza? Aí, lógico, né? Tem a do... não, nem tem. No caso que o lambda 1 é diferente do lambda 2, é até mais fácil, que não precisa multiplicar por x aqui. Fica K1 e na lambda 1x mais K2 e na lambda 2x. É até mais fácil que esse. Ok? Para aqui, questão 5, né? Resolva as equações diferenciais de terceira ordem. Mesma coisa, mesma ideia, só é mais longo, porque vai ser um polinômio de terceiro grau. Então fica y3' menos y' igual a 0. Só está escrito de uma forma diferente. Derivada terceira menos derivada igual a 0. Como a gente faz? De novo, troca derivada terceira por y cubo, derivada segunda por y quadrado, derivada primeira por y. Nossa, o que eu tô falando em y? É lambda, desculpa, pessoal. Derivada terceira por lambda cubo, derivada segunda por lambda quadrado, derivada primeira por lambda e o y por 1. Como aqui só tem a primeira e a primeira, derivada primeira e derivada terceira, derivada segunda e o y não precisa substituir. Então fica como? Lambda cubo menos lambda igual a 0. Como tem lambda nos dois, tiro lambda em evidência. Então fica lambda que multiplica lambda cubo dividido por lambda, lambda quadrado. Menos lambda dividido por lambda, 1, igual a 0. Esse aqui é um problema da álgebra, um problema bem básico, que diz o seguinte: quando dois termos são iguais, a multiplicação de dois termos é igual a 0, então a gente não pode considerar os dois ao mesmo tempo iguais a 0. Porque senão, embora seja 0 vezes 0 é 0, mas numa resolução de equação, se você tiver 0 vezes 0 igual a 0, você pode passar um 0 dividindo, significa que a indeterminação 0 sobre 0 igual a 0.
E nem sempre isso é verdade. Beleza? Então, a gente não pode assumir que os dois ao mesmo tempo são iguais a zero. Então, como a gente faz? Primeiro, a gente faz um igual a zero e depois o outro igual a zero. Então, aqui, ó. Primeiro, esse aqui igual a zero, já está isolado. E depois o de dentro do parênteses igual a zero. Só que daí, no dentro do parênteses, tem que tirar, calcular o quanto valem os lambdas. Então, primeiro, lambda igual a zero. Fechou? Acabou aqui. Segundo, lambda quadrado menos 1 tem que ser igual a zero. Ou seja, isolando lambda, jogo menos 1 para a direita, fica mais 1, lambda quadrado igual a mais 1, tira a raiz quadrada dos dois lados, então lambda igual a mais ou menos 1. Então temos as três raízes aí de forma fácil nesse caso. Beleza? Aí o que a gente faz agora? É só pegar e procurar lá nos slides do dia da aula de EDO de terceira ordem. Era o caso, acho que era o primeiro caso, onde todas as raízes são diferentes, todos os lambdas são diferentes. Então fica sendo a solução, já que todos são diferentes, né? Lambda 1 igual a menos 1, lambda 2 igual a 0, lambda 3 igual a mais 1. Por que eu coloquei nessa ordem? Porque eu sempre deixo do menor para o maior, só por isso. Tanto faz a ordem aqui. Então ele é y fica sendo K1 e na lambda 1x mais K2 e na lambda 2x mais K3 e na lambda 3x. Por isso que ficou menos 1, 0, 1. Beleza? Só resolvendo aqui, na verdade, só esse que dá para simplificar, porque 0 vezes x, 0, e na 0, 1, fica só o K2 sozinho aqui. Continuando, não vimos de terceira ordem, porque não é necessário, até de quarta ordem, desculpe, não é necessário, até terceira ordem já é o suficiente. Agora sim, vai para a parte mais complicada. Transformada de Laplace. Essa sim vai dar um pouquinho mais de conta. Transformada de Laplace mais complicado. Então vamos fazer a letra B. A letra A é para entregar. Eu julgo que a letra A é um pouquinho mais fácil que a letra B. Então fazendo a mais difícil, a mais fácil fica bem rápida. É mais fácil, não quer dizer que é mais rápida, né? Verdade. Falei e não faz tanto sentido. Fazer mais difícil, mais fácil, fica mais fácil, não mais rápido. Então, está escrito ali, ó, utilizando a transformada de Laplace, determine a solução do problema dado. Então, x duas linhas mais x' mais x é igual a t mais e na t. Com condições iniciais, x de 0 igual a 0 e x' de 0 igual a 0 também. Então, aqui o que a gente faz? Primeira coisa, transformar de Laplace dos dois lados. Então, a gente aplica os dois lados, o L nos dois lados. Por sorte, como a transformada de Laplace é uma integral, então a integral de soma das integrais. Então, Laplace, a transformada é na soma das transformadas. Tá aqui, ó. E número vezes a função sai para fora da transformada também. Então, transformada em x duas linhas mais 2x' mais x é igual a transformada em x duas linhas mais duas vezes a transformada em x' mais a transformada em x. E aqui a mesma coisa, transformada em t mais transformada em e na t. Essas duas a gente já tem conhecido da tabela. Tem que olhar na tabela, tá? Continuando aqui, então, lembrando que usa aquele teorema que diz transformada na derivada segunda, esse aqui, ó, sai o s quadrado vezes a transformada em x, menos s vezes x de 0, menos x' de 0. Por sorte, x de 0 vale 0, então esse termo todo vai zerar. X' de 0 vale 0 e esse termo todo vai zerar. Na segunda, mesma história. Transformar, o 2 que já foi tirado para fora, transformado aplicado em x' fica S mais só x de 0. Aí mais transformado em x. Que é esse último aqui, aqui esse sozinho, né? Vejam que te reduziu o que era de segunda ordem, tudo ficou transformado em x. Aí fica mais simples. Como eu falei, esse primeiro x de 0 é 0, então s vezes 0 sumiu. X' de 0 igual a 0, então some também. Beleza? Então fica só o quê? S quadrado, primeiro termo, esse que deu 0, esse que deu 0, mais 2s, s quadrado vezes a transformada, né? Esqueci de falar. Mais 2s transformada, porque esse aqui também vale 0, mais transformada. Ficou assim, ó. S quadrado vezes a transformada, mais 2s vezes a transformada, mais a transformada igual a transformada em t, mais a transformada em e na t.
Tirando, veja que tem transformado no primeiro, no segundo e no terceiro. Dá para tirar em evidência transformada. Então fica S quadrado mais 2S mais 1. E do lado direito já calculei aqui, ó. A transformada, se vocês olharem lá na tabelinha da aula, do slide da aula, transformada de t é 1 sobre s quadrado. Na verdade, é a transformada de x elevado a n. Nesse caso aí, só troca x para t, né? E aqui é t elevado a primeira. Então, é n fatorial sobre s elevado a n mais 1. O n vale 1, fatorial 1, n mais 1, 2. Então, 1 sobre s quadrado. Mais a transformada de e na t fica 1 sobre s menos 1. Lá na tabelinha está e na alfa x. Nosso alfa vale 1 aqui. Ficaria 1 menos s menos, ou 1 sobre s menos alfa. Já que o nosso alfa vale 1, então 1 sobre s menos 1. Beleza? Próximo passo, a gente tem que fazer o seguinte. Antes de mais nada, tem que somar essa fração aqui. Somando essa fração, como a gente soma a fração? Tira o mínimo dos denominadores, se eles forem diferentes. Nesse caso, eles são diferentes. Não sei tirar o mínimo dessa forma, multiplica os dois. Então, multipliquei os dois. S quadrado vezes S menos 1. Aqui a gente está fazendo aquela... Aqui está tirando o mínimo mesmo. Depois a gente faz... Ô, professor. Tanto o laplaciano de x como o de t, os dois vão ser 1 sobre s ao quadrado? Sim, porque eu só troquei a variável, né? Ah, beleza. É como se fosse também laplaciano de, sei lá, de z. Se eu estou fazendo minha função com z é minha variável, então vai dar tudo igual. Tranquilo, isso aqui. Y de x ou x de t, né? X do tempo. Só mudei a variável. Então, tira o mínimo entre s quadrado e s menos 1, é s quadrado vezes s menos 1, pega todo o denominador, divide por s quadrado, dá, só sobra s menos 1, vezes 1. Por isso que ficou aqui, ó, s menos 1. Mais, que é o sinal do meio, s quadrado vezes s menos 1 dividido só pelo s menos 1, dá s quadrado, vezes o 1 de cima, s quadrado. Então, por isso que aqui a gente fez a soma das duas frações. Aqui eu só organizei, daqui para cá eu só organizei e passei essa parte aqui que estava multiplicando e dividindo. Vejam que eu mudei também, ó, s quadrado mais 2s mais 1 é a mesma coisa que s mais 1 ao quadrado. Quadrado primeiro, tá aqui, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá aqui, mais o quadrado do segundo tá aqui, ó. Beleza? Só escrevi de uma forma diferente, resumida, para caber no mesmo slide ainda. Pego esse aqui que está multiplicando a transformada e jogo para baixo dividindo. Então fica s quadrado mais s menos 1, só arrumei aqui para colocar no polinômio de ordem decrescente, dividido por, já que ele passou dividindo aqui, multiplicando, dividindo esse parte de cima ou multiplicando a parte de baixo. S quadrado vezes s menos 1 mais, desculpa, s quadrado vezes s menos 1 vezes s mais 1 ao quadrado. Aqui é s mais 1 vezes s mais 1. Eu pego um deles aqui e multiplico com esse. Produto da soma pela diferença é quadrado primeiro menos o quadrado segundo, que é o que aconteceu aqui, para ficar menor. E tem um problema, no gabarito está errado essa solução. Tem que arrumar. Tá? Então quem errou, por isso que eu quis fazer também esses aqui. Preferi fazer esse que é maior. Então, já que aqui tem dois, ó, 1 do s mais 1, multipliquei por esse, ficou s quadrado menos 1 vezes s mais 1. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Já que a gente tem uma fração montada, a gente vai separar ela, utilizando o método das frações separáveis. Frações separáveis? Não. Frações parciais. Próximo slide, a gente vai ter, por enquanto só vamos trabalhar com esse daqui, certo? Na verdade, isso que a gente tem que manipular para depois aplicar a transformada inversa. Então, aqui, vai ter que utilizar as frações parciais. O que significa frações parciais? Essa única fração aqui vai transformar em várias frações. Ou melhor, em soma de várias frações. Então, aqui a gente tem que separar em cada um dos denominadores. Só lembrando que quando a gente tem ao quadrado, a gente tem que colocar ele na primeira potência e ao quadrado. Por isso que ficou A dividido por S, mais B dividido por S quadrado, devido a isso aqui, ó, que tem um S e o S quadrado. Por que a gente faz isso? Porque quando a gente tira o mínimo, por exemplo, a soma da fração 1 meio mais 1 quarto. O 4 é 2 ao quadrado. Quando a gente tira o mínimo, lá a gente tira o mínimo de 2 e 4. O 2 já está dentro do 4. Então, mas mesmo assim ele tem que aparecer separado na hora da soma das frações. Por exemplo, né, como eu falei, se a gente estiver fazendo lá 3 quartos é meio mais 1 quarto. Então aparece 1 sobre S, que nesse caso é o 2,
e 1 sobre S ao quadrado, que é o 4. Por isso que tem que separar, então, a primeira potência na segunda potência. Se tivesse uma potência 3, teria que separar primeira potência, segunda potência e terceira potência. Beleza? Então fica A sobre S mais B sobre S quadrado mais C sobre o terceiro aqui, né? S quadrado menos 1, mais D sobre S mais 1. Ok? E qual que é a nossa função aqui? É calcular quanto vale o A, quanto vale o B, quanto vale o C, quanto vale o D. Tem que descobrir quanto vale cada um deles. Como? Agora a gente esquece por um pouco aqui, né, por um momento, esse lado aqui, e faz a soma dessa fração aqui, dessas 4 frações aqui. Novamente, para fazer a soma das frações, tira o mínimo. Como eu não sei tirar o mínimo, multiplica todo mundo. Então, multiplicando todo mundo, vai ficar assim. O mesmo, veja que se multiplicar todo mundo, lógico que aqui não precisa multiplicar, porque ele já está aqui dentro. Então, não precisa, né, multiplicar. Não precisa, porque ele já está, o S já está dentro do S quadrado, como eu falei. Né? Seria a ideia lá do caso do meio, mais 1/4. Então, o mínimo é igual. Multiplicou todo mundo, fica volta o mesmo mínimo. Aí, como que faz? Pega todo, soma de fração. Pega todo o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, S quadrado vezes S quadrado menos 1 vezes S mais 1, divide só pelo S. Dá sobra S vezes S quadrado menos 1 vezes S mais 1 vezes A, que é o de cima. Beleza? Mais a mesma coisa no B. S quadrado vezes S quadrado menos 1 vezes S mais 1 dividido por S quadrado. Vai sobrar só o S quadrado menos 1 vezes S quadrado mais 1 vezes B. Aí, S quadrado vezes S quadrado menos 1 vezes S mais 1 dividido por S quadrado menos 1. Sobra o S quadrado e o S mais 1 vezes C. E por fim, S quadrado vezes S quadrado menos 1 vezes S mais 1 dividido só pelo S mais 1. Corta só esse, sobra D vezes S quadrado vezes S quadrado menos 1. Beleza? Próximo passo agora é fazer a multiplicação. Eu fiz a multiplicação só dos parênteses aqui. Depois a gente tem que acumular todo mundo que multiplica S quarta, depois quem multiplica S cubo, S quadrado, S e os termos independentes. Por isso que fica longa. Então, desenvolvendo esse produto aqui inteiro, depois desenvolvendo esse produto inteiro, esse produto e esse produto aqui. Na verdade, esses dois últimos já fiz direto porque é bem pequeno, né? Então, esse aqui, S vezes S quadrado menos 1 vezes S mais 1, dá isso aqui, ó. S na quarta, mais S ao cubo, menos S quadrado, menos S. Ó, S vezes S quadrado dá S ao cubo, vezes S, S na quarta, tá aqui. S vezes S quadrado, S ao cubo, vezes mais 1, S ao cubo tá aqui. S vezes agora o segundo, menos 1 dá menos S, vezes S, menos S quadrado. S vezes menos 1 dá menos S, vezes mais 1 dá menos S aqui. Mesma coisa aqui, ó. S quadrado vezes S, S ao cubo. S quadrado vezes mais 1, mais S quadrado. Menos 1 vezes S, menos S. Menos 1 vezes mais 1, menos 1. Aqui. Aqui ficou só direto, né? CS quadrado vezes S, CS ao cubo. CS quadrado vezes mais 1, CS quadrado. DS quadrado vezes S quadrado, DS é a quarta. DS quadrado vezes menos 1, menos DS quadrado. Ok? Agora eu vou acumular. Aqui só ficou faltando o termo aqui, esse lado aqui não interessa, tá, pessoal? Eu vou apagar esse aqui tá faltando o termo. Tem que ser os 4 aqui, eu só coloquei 3. No Ctrl+C, Ctrl+V, acabei esquecendo de arrumar aqui. Aí o que a gente faz? Pega essa, esquece de novo agora essa parte aqui e volta só com essa primeira aqui. Pega tudo isso daqui, essa fração maior zona, e iguala com essa primeira aqui. Tá aqui, ó. De novo, não sei por que... Ah, tá. Antes disso, eu pensei que já tinha feito direto. O que eu fiz? Acumulei, como eu disse, né? Quem tá multiplicando S na quarta? Só um A que tá multiplicando S a quarta, mais um D que tá multiplicando S a quarta no final. Quem tá multiplicando S ao cubo? Mais A aqui, mais B aqui, mais C aqui, e não tem D. Então, só A mais B mais C que está multiplicando S ao cubo. Quem está multiplicando é S quadrado. Menos A aqui, menos ou mais B aqui, mais C aqui e menos D aqui. Então, por isso fica menos A mais B mais C menos D. E quem está multiplicando S, só o menos A,
e mais, menos B, tá aqui. E o único termo independente aqui é o B, que é o menos B, melhor dizendo, né? Que é o único que está B vezes menos 1. Todos os outros estão multiplicando por S. Então, sozinho o menos B. Agora sim, a gente iguala esse daqui, que já está isolado, S em cada termo, iguala esse primeiro aqui. Ficou S quadrado mais S menos 1. Os denominadores são iguais, a gente pode cortar. Então, como que a gente faz igualdade de polinômio? Todo mundo que está multiplicando S a quarta do lado esquerdo, igual a todo mundo que está multiplicando S a quarta do lado direito. Todo mundo que está multiplicando S ao cubo do lado esquerdo com todo mundo que está multiplicando S ao cubo do lado direito. Todo mundo que está multiplicando S quadrado com quem está multiplicando S quadrado. Quem multiplica S com quem multiplica S. E os termos independentes iguais aos termos independentes. Não cabe mais aqui, eu coloquei no próximo slide. Faltou aqui, né, fazer de novo essa igualdade. Então, o que a gente vai ter aqui? Tem S a quarta aqui? Não tem. Se não tem, é 0 S a quarta. Então, o 0 que multiplica o S a quarta aqui, igual ao A mais D que multiplica S a quarta aqui. Não tem S ao cubo, então 0 que multiplica S ao cubo aqui, igual ao A mais B mais C que multiplica o S ao cubo do lado direito. Aí, tem 1 multiplicando o S quadrado. 1 é igual a menos A mais B mais C menos D. Tem um número multiplicando S. 1 é igual a menos A mais menos B. E o menos 1 é igual a menos B. Monta esse sistema de equações aqui, que é bem fácil de resolver. Lá da última já tem, ó, menos B igual a menos 1. Então, o B vale quanto? B tem que valer 1. Opa, achei um erro aqui. Então, convém, né? É 0S quarta igual a mais D S quarta. Então, A mais D igual a 0, que é o que está aqui. A mais D igual a 0. 0S ao cubo é igual a mais B mais C S ao cubo. Então, A mais B mais C igual a 0. 1S quadrado igual a menos A mais B mais C menos D vezes S quadrado. Então, menos A mais B mais C mais menos D igual a 1. 1S é igual a menos A menos BS. Nesse caso, fica menos A menos B igual a 1. E menos 1 é igual a menos B. É o único termo sozinho, termo independente. Então, menos B igual a menos 1, o B tem que ser 1. Tá aqui. Se o B é mais 1, esse aqui tá menos 1 na esquerda, pula para a direita, fica mais 1. Fica menos A igual a mais 2, multiplica por menos 1 dos dois lados, o A passa a ser menos 2. Substituindo aqui, por exemplo, no primeiro, para achar o valor de D. Se A é igual a menos 2, como menos 2 mais D é igual a 0, o menos 2 pula cerca, fica mais 2, D igual a 2. E por fim aqui o C fica sendo menos 2 mais 1, fica menos 1 aqui, né? Pula cerca, fica mais 1, C igual a 1. Então, a gente vai substituir isso onde? Aqui, ó, em cima. Exatamente aqui, ó. Então, A vale menos 2, B vale mais 1, C vale mais 1 e o D vale... Agora esqueci quanto vale o D. 2, beleza? Então, vai ficar como? Menos 2, o A vira menos 2, 1, B, o C 1 e o D igual a 2. Por que a gente separa, pessoal, assim, em frações? Porque essa transformação a gente sabe quanto vale, essa a gente sabe, essa a gente sabe e essa a gente sabe. Só olhando na tabela. Só que lembrando, agora a gente vai aplicar a transformação inversa. Então a gente vai olhar do lado direito da tabela e ver qual é a função do lado esquerdo. Só trocando, lembrando, né, que a gente está usando a função x, o x como sendo função e não como derivada. O t está sendo a nossa derivada. Então, 1 sobre s, a transformada de 1 sobre s é 1. Então fica menos 2 vezes 1, menos 2. Aqui, ó. A transformada de 1 sobre s quadrado, só a gente voltar. A gente fez a transformada do t, virou 1 sobre s quadrado. Então, a transformada inversa de 1 sobre s quadrado, volta a ser o t, tá aqui. Aí essa aqui, olhando na tabela, a transformada de 1 sobre s quadrado menos 1. Não tem exatamente dessa forma, tá assim, ó. Alfa sobre s quadrado menos alfa ao quadrado. Se a gente considerar o alfa igual a 1, fica 1 e 1 aqui, então seno de 1t. Seno de t. Aí o 2 está para fora, 2. A transformada de 1 sobre s menos 1, 1 sobre s menos alfa é e na alfa t. Só que como é menos 1, o nosso alfa vale menos 1. Por isso fica e na menos t. Beleza? Então aqui está a nossa solução. Está bem diferente. Na verdade, lá da lista, só esse termo que está igual. O resto está tudo errado. Que refazer que eu vou arrumar aqui na lista. Menos 2 mais t. Esse aqui não tem, esse não tem, esse não tem.
mais seno de t mais 2 n menos t. Eu acho que essa resposta que eu coloquei é da letra A, hein? Não sei agora. Vou deixar aqui salva, depois eu calculo de novo. Beleza? A letra A é menor ainda, então é bem mais fácil de resolver. Essa aqui é um pouquinho mais longa, eu acho, se eu não me engano. Então, a outra, tendo essa aqui como roteiro, a outra fica fácil também. Beleza? Vamos para a última, que é a 7, a relação entre velocidade e posição. Então, determine, sabendo, né, que a velocidade é derivada da posição em relação ao tempo, determine a relação entre a velocidade e a posição x. Então, aqui dentro da equação diferencial, né? X duas linhas, menos x cubo y, x', mais x ao cubo igual a 0. Então, aqui não é uma homogênea, mas coeficientes não constantes. Coeficientes são variáveis aqui. Ela é autônoma? É porque não tem t na função, lembra? Não pode ter t. Antes disso, né, a gente só isola o x duas linhas, aqui isolando x duas linhas, né? Fica x duas linhas igual a x cubo x' menos x ao cubo, certo? Não tem t, então ela é autônoma. Podemos utilizar a notação a método das equações autônomas. Então, só lembrando, x' é a velocidade. Só coloquei aqui de uma maneira diferente, escrevi a velocidade. Então, a gente vai trabalhar o quê? Com a x duas linhas é igual a x ao cubo vezes a velocidade menos x ao cubo, tá? Tá aqui, ó, x duas linhas igual a x ao cubo vezes a velocidade menos x ao cubo. Tirando x ao cubo em evidência, fica x ao cubo vezes v dividido só pelo x ao cubo, entra dentro do parênteses o v. Menos o sinal do meio, x ao cubo dividido por x ao cubo, entra o 1. Certo? Agora sim a gente troca, lembrando, qual que é a troca que a gente faz nas autônomas? A gente pega a derivada segunda e troca por v dv dx. Então, aqui a gente vai trocar por v dv dx. E o que a gente faz agora? O dx está dividindo, passa multiplicando. Aí esse v menos 1 que está multiplicando, passa dividindo. Por quê? Lembrando, na autônoma a gente aplica frações variáveis separáveis. Eu confundo sempre o nome entre variáveis separáveis e frações parciais. Eu sempre confundo as duas. Aplicar variáveis separáveis. Ou deixa de um lado v, então esse que tem v passa dividindo do outro lado, e deixa do outro lado x. Vejam, passei o v menos 1 dividindo e passei o dx multiplicando. Fica v sobre v menos 1 dv igual a x cubo dx. O que a gente faz agora nas frações, frações parciais, não, nas variáveis separáveis, integra dos dois lados. Então, a integral de v sobre v menos 1 dv, faltou aqui um v. Então, voltando lá embaixo, que só estava faltando dv aqui, certo? Aí, a integral de v sobre v menos 1 dv é igual a integral de x ao cubo dx. Uma integra em relação a v, a outra em relação a x, separadamente uma da outra. A integral de v sobre v menos 1 é v mais ln de v menos 1, mais c1, já que é uma integral não definida. E a integral de x ao cubo é x na quarta sobre 4, mais um c2, já que é uma integral não definida. Aí, para achar o relacionamento, basicamente eu só fiz o seguinte, para ficar igual tá na resposta da lista. Passei x quarto sobre 4 para a esquerda, só que ele passa negativo. Ele fica v mais ln de v menos 1 menos x na quarta sobre 4 é igual, o c2 já estava do lado direito, passo o c1, trocando de sinal, fica menos c1. C2 menos C1, constante menos constante, constante. Então, o relacionamento, infelizmente, não dá para... Aqui até dá para isolar o X, né? Mas dá para... Eu deixei dessa forma, que é como está lá na solução, na resposta da lista de exercícios. Tá? V mais Ln de V menos 1 e menos X na quarta sobre 4 igual a C. Beleza? E aqui acaba, esse era o último tópico. Beleza? Vamos lá a dúvidas pontuais. Professor, eu tenho uma dúvida nesse último exemplo aí que o senhor explicou. Pode voltar um pouco, por favor? Pode avançar, eu acho que mais um, para aparecer. Nessa parte aí mesmo. Onde? Nessa linha aí, eu não entendi aí esses igual, 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 igual. Não, aqui, ó, o que eu fiz? Só isolei a x duas linhas. O que não é x duas linhas, joguei pro lado direito da igualdade. Ok. X duas linhas, ficou x cubo vezes x', que era o que estava do lado esquerdo negativo,
passou positivo, o x ao cubo positivo na esquerda passou negativo. Ok. Aí, para cá eu só troquei, ó, quem que é x'? X' é a velocidade, só troquei por velocidade. Ah, tá, ok. Veja, aí aqui que tem um passo mais diferente. Daqui para a linha de baixo, o que eu fiz? Eu excluí esse pedaço do meio, que eu só usei para mostrar, né, para trocar aqui, e fiz o seguinte, coloquei o x ao cubo em evidência. Já que tem x ao cubo no primeiro e no segundo. Tirei ele em evidência. X cubo vezes v, dividido só pelo x cubo, entra o v dentro do parênteses. Menos, né, x ao cubo dividido por x ao cubo, entra o 1 dentro do parênteses. Por isso ficou x menos 1. Eu só não tinha entendido essa parte ali do V ali no x', mas agora ficou claro, obrigado. Nada? Sei lá, ainda não entendi como é que faz aquela do Laplace pra entregar, não. Mas qual parte que você não entendeu? Leonardo, né, que tá falando. Sim, eu travo na hora, depois que você aplica o Laplace ali, eu não entendi muito bem como é que usa as frações parciais. E essa daí é complicado, porque você é lá do cálculo 1, frações parciais, né? Aqui, passou isso aqui, já passou, voltou demais, voltei demais, aqui. Aqui você diz, né, faz a mudança, né, Uhum. mínimo, tá, fiz a soma. Daqui pra frente, né, aqui. Daqui, como que eu separo, você quis dizer, né? Isso. Então, ó, o seguinte, a ideia é o seguinte, você vai separar uma fração para cada termo aqui. Então, para o termo s quadrado, só que o problema é que quando tem ao quadrado, você tem que colocar para o termo na primeira potência e na segunda, tá? Separado um do outro. Então, um para o s e um para o s quadrado. Aí, uma fração para o segundo termo, para o primeiro parênteses aqui, que é s quadrado menos 1, e uma fração para o último termo. Então, cada termo vai ter que ter a sua fração. Beleza? Como se fosse assim, digamos aqui, a gente está fazendo a fração 1 meio, 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 3 sobre 9, mais 5 sobre 7, sei lá. Então, na verdade, a gente quer saber, a gente separou as frações. Aqui, isso a gente tem que saber quanto que tem que colocar aqui na parte de cima. Esse que é o nosso problema. Então, aqui, só para separar os 4 termos, porque esse aqui é o quadrado, tem que aparecer na primeira potência e na segunda potência. Aí, como eu não sei quanto está em cima do S, coloca um A, um B e assim vai sucessivamente. Aí esquece, por enquanto, deixa esse aqui de lado, não usa mais isso aqui. E faz o seguinte, faz o processo de soma de fração mesmo. Daqui para frente, só soma essa fração. Tira o mínimo entre todo mundo, o mínimo entre todo mundo é multiplicar todo mundo, se a gente não consegue tirar. Tá aqui, ó, mínimo entre todo mundo. Aí você pega esse mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Quem vai cortar dividindo pelo S? Corta um dos S aqui, por isso que passa tudo isso aqui multiplicando. Ah, agora entendi. Entendeu? Faz isso para todo mundo. Veja que aqui não tem S quadrado, porque está dividindo por S quadrado, esse S quadrado corta com esse. No B. Aí só sobe esses dois parênteses aqui. E vai cortando um por um, de cada vez. Igual como se fosse lá a soma de fração, né? Você divide pelo de baixo, o mínimo, e multiplica pelo de cima. Aí depois você vai fazendo distributiva, agrupa todo mundo que está multiplicando S quadrado, S na quarta, todo mundo que está multiplicando S ao cubo, que está multiplicando S quadrado, quem está multiplicando S e os termos independentes, para fazer igualdade. Aí você isola, cai no sisteminha aqui no final, nesse sistema aqui, e resolve o sistema para saber quanto você vai colocar em cima do S, em cima do S quadrado, em cima do S quadrado menos 1, em cima do S mais 1. Ô, professor, Oi. na prova você vai colocar um de cada igual foi hoje na revisão? Não, porque fica muito, né? Provavelmente serão 3 exercícios e já vou falar quais que tem maior chance de cair na prova. Eu só tirei aqui, ó, aqui nos slides anteriores. Só tirei aquele... Droga, botei demais. O que tava A mais B aqui, as somas das frações, ele ficou muito apertado. Só tirei isso, beleza. Então vamos lá. Infelizmente, né, o que vai cair na prova? Vou colocar lá, deixa eu compartilhar com vocês a sala virtual de vocês de novo. Aqui. Conteúdo da prova. Vou esperar aparecer para vocês aí. Tá lá. Conteúdo da prova. Na verdade vai cair tudo. Só que como assim cair tudo? Não dá para cobrar tudo.
Certo? Então, lá, sistemas, né? EDOs. Caso 2 e 3, o caso 1 não. EDO de segunda ordem. EDO de terceira ordem. Transformada de Laplace. Por último, né? 5. Relação entre X e V. Então, são 5 tópicos. Nossa prova vai ter 3 questões. Então, o que acontece? Como eu vou ter que fazer várias provas, né? 3 provas, fazer 3 provas diferentes uma da outra, coloco, por exemplo, a prova tipo A tem sistema de EDOs e EDOs de terceira ordem. A prova tipo B tem EDO de segunda ordem e transformador de Laplace. E a prova tipo C, sei lá, tem segunda ordem e relação entre X e V. Tá, então vai ser assim. Todos os tópicos podem cair, por isso tem que estudar tudo. Porém, né, pode ser que na tua prova não caia um deles, só caia 2 tópicos ou 3 tópicos. Beleza? Serão 3 questões cada prova. Então, tem que estudar tudo de qualquer jeito. Esses são os tópicos que caem na prova. Na verdade, são todos os tópicos, não tem nada de fora. Nada não é tão importante. Não, o que não cai? Redução de ordem. Aquele que a gente viu na aula, não, da aula passada, da aula retrasada. Porque não está na lista. Eu acabei esquecendo, peguei a lista do ano passado, não é atualizada, né? Não tem que fazer lista. Eu acabei não colocando, não atualizei a lista com a redução de ordem. Beleza? Então, não cai. Redução de ordem é a única coisa que não cai. A gente viu o conteúdo, fizemos exercício, mas não cai na prova. Beleza? Pessoal, mais alguma dúvida? O horário vai ser de que horas a que horas? Vai começar às 19, acho que eu vou deixar até outro dia. Até às 19 também? Tá ok. Vou ver como vou fazer ainda. Mas no mínimo até 13 horas do outro dia, no mínimo. Porque Mas daí é injusto com quem trabalha, né? Eu trabalho até 5 horas da tarde. Não, mas vai ter dia da prova. Não, mas vou ver. Se dá para fazer semana que vem. Obrigado. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? 8h30, daqui a pouco vocês têm aula de novo, né? Nem sei, porque eu ainda tô gravando, né? Vai que alguém parece alguma dúvida. Nada de dúvidas?